Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos enquanto igreja para cultuar, para celebrar, né, o nome do Senhor. Né, hoje talvez você está olhando para o lado aí, está pensando, o que aconteceu, né? A igreja está um pouquinho, né, mais vazia do que o normal. Talvez algumas pessoas viajaram com seus familiares, né, os nossos pastores, os outros, né, fora os que estão aqui, né, eles estão numa conferência da Coaba, né? A Coaba é um núcleo das igrejas abas, e os nossos pastores estão lá numa conferência, ministrando, recebendo do Senhor também, para depois trazer e compartilhar conosco enquanto igreja, porque nós não acreditamos, né? Nós, enquanto igreja, não acreditamos que aqui existem pessoas que são super-heróis e que não precisam, que não carecem da graça de Deus. Então, desde a nossa liderança, desde o nosso pastor, né, principal da igreja, os pastores auxiliares todos, nós entendemos a necessidade de nós recebermos a cada dia mais do Senhor, para que haja, né, também um compartilhamento daquilo que o Senhor está fazendo no meio das igrejas abas. Então, quando você lembrar, ore pelos seus pastores, né, ore pela viagem deles, eles voltam, se eu não me engano, na terça-feira. Então, coloque os seus pastores todos, né, em oração, para que seja uma bênção aquele tempo, para que eles voltem renovados e fortalecidos, para continuar a ministrar as nossas vidas e nos direcionar, amém? Quero compartilhar uma palavra hoje com vocês, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus dê graça para nós aqui hoje, né, para que a gente saiba como que a gente vai caminhar, porque eu preguei uma palavra de manhã, e foi uma bênção, né, foi uma bênção aqui, creio que o Senhor fez grandes coisas, né, muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas foram encorajadas pelo Espírito Santo de Deus, e o meu esboço foi, né, um caminho pelo qual eu percorri, mas o Senhor me levou muito longe dele, me voltou para cá, e eu falei, Senhor, como é que vai ser a noite? Né, eu vou pregar duas palavras diferentes, se eu for seguir fielmente o esboço, e o Espírito Santo falou, deixa fluir como foi de manhã, né, e aquilo que for necessário, o Espírito Santo vai fazer, e ele vai falar, e ele vai conduzir as nossas vidas, amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça uma vez mais, eu queria orar, né, para que o Senhor realmente nos conduzisse em todas as coisas neste tempo, e que seja um tempo de graça do Senhor sobre a nossa vida. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, Pai. Mas, Deus, é um privilégio para nós, Deus, ó Pai, podermos reconhecer e saber, ó Pai, que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor tem estado junto de nós, Senhor, para nos direcionar, para nos conduzir, para nos instruir. Nessa noite, Senhor, acalma o coração dos teus filhos, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, toda aquela ansiedade que tenta tomar o nosso coração, nos lembrando que amanhã começa uma nova semana e nós temos que resolver N situações, N problemas, e isso muitas vezes tenta trazer uma inquietação no nosso coração. Nessa hora, Pai, nós clamamos, Espírito Santo, vem, Senhor, vem sobre nós, como uma brisa suave, Senhor. Vem como a voz, Senhor, ó Pai, de muitas águas, Senhor, ao qual o Senhor fala ao nosso coração e não dá mais espaço para nenhuma outra voz, Senhor, senão a voz do que o Senhor tem a falar ao nosso coração, a nos instruir, a nos direcionar, e que nós possamos sair daqui, Senhor, convictos, Deus, de que o Senhor esteve conosco, de que o Senhor falou ao nosso coração, de que o Senhor encorajou as nossas vidas para nós prosseguirmos naquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós oramos, Senhor, e desde já Te agradecemos, porque, Senhor, não são palavras de convencimento, Senhor. Deus, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu simplesmente estudei, Senhor, mas é a Tua palavra que opera, Senhor. É o Teu Evangelho que transforma o nosso interior, Senhor, que nos transforma de dentro para fora e nos gera, Senhor, Deus, uma mudança, uma transformação, Deus, no agir, no falar, no pensar, no olhar. Por isso, nessa noite nós oramos, Senhor, que esse poder, Senhor, revigorante, esse poder reavivador da Tua palavra, venha, Senhor, a mover em cada um de nós, e que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e desde já Te agradecemos, amém? Amém. Queridos, quero, novamente te encorajar a se conectar com aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que o Senhor, quer falar ao teu coração. Quero que você, nesse momento, coloque talvez o teu celular no modo avião,
Coloque a pessoinha que está do seu lado, aí aperta ali dá um tapinha na orelha que liga o modo avião também, né? Para que ele não converse com você nessa hora, mas para que você tenha total liberdade de estar na presença do Senhor e realmente ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. Amém? Então eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o 13. Se você não trouxe sua Bíblia, nós vamos acompanhar junto. Eu vou ler na mesma versão, para que a gente possa estar todo mundo na mesma página. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o guardem. E eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém? Queridos, então esse texto que nós lemos, né, ele nos mostra Jesus, né, sendo tentado pelo diabo, né, e algo que talvez para nós não nos surpreenda, né, porque se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos, né, nela de uma maneira completa, nós acreditamos que existe Deus, que existe Jesus, que existe uma obra poderosa que Jesus fez na cruz, mas a Bíblia mesmo nos diz também que existe o diabo, e que ele é inimigo dos planos de Deus, que ele é inimigo dos propósitos de Deus, que ele é inimigo da vontade de Deus na minha e na sua vida. Então, nada mais óbvio do que o diabo se opor àquele plano poderoso que Deus tinha estabelecido e a missão que Deus tinha estabelecido sobre Jesus na terra. Então o diabo está afrontando, está tentando, está buscando uma forma de fazer com que Jesus viesse a cair, né, no engano, na mentira, naquelas coisas que ele estava lançando para Jesus. E até aí nada de novidade, porque isso é normal até os dias de hoje. O diabo continua sendo sem vergonha, mentiroso, e continua tentando contra as nossas vidas. Porém, querido, algo que nos faz olhar para esse texto com uma ótica talvez um pouco diferente, nos faz refletir um pouco, é porque o texto nos diz que o Espírito Santo guiou Jesus no deserto para que ele passasse por aquele tempo de tentação, para que ele realmente passasse por aquele momento de provas ali no deserto. E eu quero perguntar para a igreja nessa noite ilustre e abençoada: quantos aqui querem ser usados pelo Espírito Santo? Quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito Santo? E se o destino for uma colônia de férias no deserto para ser tentado pelo diabo, quem quer? Ninguém quer? Glória a Deus pelos corajosos que querem. Não é porque a palavra de Deus nos diz isso, que o Espírito Santo guiava Jesus no deserto enquanto ele era tentado pelo diabo. E por que é importante a gente abrir esse parênteses e olhar com essa perspectiva, queridos? Porque o Espírito Santo, nós entendemos sobre a Trindade, nós aprendemos sobre a Trindade. Se você quiser aprofundar um pouco mais, faz EDM, né, para você entender mais ou menos ali. Mas nós cremos em um Deus que ele é feito de 3 pessoas, né, mas nas quais todas elas convergem em um mesmo propósito, em uma mesma direção. E eu não creio que o Espírito Santo de Deus estava ali trabalhando contra a obra que Deus tinha confiado a Jesus. Não, o Espírito Santo estava cooperando com com a missão que Jesus tinha sobre a terra. Como assim cooperando? Estava mandando Jesus para o deserto, estava mandando Jesus ser provado, estava mandando Jesus ser tentado. Que tipo de cooperação é essa?
Queridos, é isso que nós precisamos refletir, colocar o nosso coração diante de Deus nessa noite, porque algo que eu tenho entendido, né, algo que eu tenho compreendido e que Deus tem ministrado no meu coração, queridos, é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. Eu fiz uma pergunta de manhã e acredito que mais da metade da igreja levantou a mão, né, eu vou perguntar de novo hoje, quantos aqui tiveram um encontro ou vieram, né, buscar o Senhor, talvez num momento de crise e de dificuldade na sua vida? Tem alguém aí, não? Bastante gente. Porque muitas vezes o deserto, ele nos leva a uma busca desesperada por uma resposta, ele nos busca, né, realmente ao lugar, né, de nós tomarmos uma decisão que vai permear os nossos futuros. E nessa noite, querido, eu quero te dizer que vai existir deserto na sua vida, vai existir deserto na minha vida, mas Deus, Ele está nos encorajando a aprender com Jesus, para que no momento de deserto, para que no momento de provas, nós possamos permanecer, como é o tema dessa palavra, para que nós possamos tomar uma decisão em estar com Jesus, em estar com a palavra de Deus, ou nós permanecemos em Jesus, crendo que nós somos filhos de Deus, crendo, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o Senhor não nos abandonou na primeira dificuldade, na primeira circunstância, no primeiro problema, ou nós passamos a ouvir a voz do inimigo que tenta todos os dias contra as nossas vidas. Por que eu falo isso, querido? Porque nós temos a opção de, muitas vezes, achar alternativas e atalhos para que a gente possa, talvez, se livrar desses momentos de deserto. Muitas vezes nós podemos achar, buscar caminhos que nos desviem da dor, e queridos, isso é mais normal do que você imagina. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um tempo, onde talvez o buscar ser feliz seja um dos maiores inimigos do propósito de Deus na tua vida e na minha. Ah, por quê, Kleber? Deus não quer que eu seja feliz? Não, Deus quer que você seja feliz, querido. Mas a felicidade que Deus tem para a sua vida talvez é diferente da felicidade que o mundo tenta te vender. Muitas vezes você querendo ser feliz, você não está disposto a passar pelo processo que é necessário para que você possa viver tudo que Deus tem para a tua vida. Porque tudo que nós vivemos em Deus, tudo aquilo que tem valor, custa. Tudo que tem valor custa um preço. Tem que ser passado por um processo, tem que ser vivido o processo de Deus. E queridos, eu quero te encorajar nessa noite. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você está vivendo essa situação, talvez de ser provado pelo Senhor, mas eu creio em nome de Jesus, que Deus tem algo poderoso sobre a sua vida, se tão somente você permanecer, amém? Se tão somente você se mantiver crendo que o Senhor está contigo, que o Senhor não muda, que aquele que te prometeu é fiel para cumprir, amém? E algo que eu acho tão maravilhoso na Bíblia, que apesar de ser o livro mais antigo do mundo, querido, é o livro mais atual, amém? É o livro mais atual e tem resposta para os nossos dias. Mas sabe por que eu digo isso, querido? Porque se nós avaliarmos esse texto, se nós entrarmos no detalhe desse texto, nós vemos que o diabo continua usando as mesmas estratégias para desvirtuar o povo de Deus. O diabo continua tentando das mesmas formas enganar e paralisar os filhos de Deus. Continua nas mesmas estratégias tentando impedir que eu e você vivamos tudo que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero pegar esse texto e eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada um de nós, para que nós não mais sejamos enganados, talvez se temos sido enganados até aqui, ou para que nós não sejamos enganados, se talvez, né, nós estamos passando por um momento de dificuldade, e o diabo já tem tentado lançar flechas, para nos fazer parar, para nos fazer retroceder. Vamos aprender com o exemplo de Jesus, amém? Então eu quero trazer alguns pontos dessa passagem que nós lemos, né, das maneiras como o diabo tenta contra Jesus. E a primeira delas, querido, a primeira delas é atacando a identidade. O diabo fala assim: ah, Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, se tu és mesmo filho de Deus, você está com fome, pega essa pedra e transforma ela em pão.
Se você é mesmo filho de Deus. Sabe, queridos, e talvez muitas pessoas se identifiquem com isso. Eu já passei por isso, eu já acreditei nesses enganos, mas quantas e quantas vezes, queridos, nós nos deparamos com pensamentos desse tipo. Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa adversidade? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa circunstância? Se é que Deus me ama mesmo, será que vale a pena continuar? Parece que desde quando eu comecei a caminhar nos caminhos de Jesus, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Será que vale a pena? Será que Deus me ama? Será que eu sou filho de Deus mesmo? E essa continua sendo uma mentira, uma flecha do diabo para tentar te paralisar, para tentar me paralisar, queridos. Mas a verdade é que nós não estamos, a nossa identidade ela não está associada aos nossos resultados terrenos. A nossa identidade em Deus, aquilo que nós somos em Deus, não está relacionada com o teu sucesso nessa terra. Mas a tua e a minha identidade estão relacionados com a obra perfeita da cruz do Calvário. A tua identidade e a minha estão atrelados àquilo que Jesus fez naquela cruz, por amor a mim e a você, queridos. Então todas as vezes que esse pensamento do diabo, das trevas, vier sobre o teu coração, será que vale a pena? Vale. Será que eu sou filho de Deus? Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é amado pelo Senhor. E não importam as circunstâncias, elas não podem determinar. Hoje mesmo eu disse, estou conhecendo, há pouco mais de um ano, a paternidade, o que é ser pai, nesse mundo. E é tão maravilhoso, porque aquele serzinho tão pequeno depende da gente. E aquele serzinho a gente tem que cuidar, tem que ensinar, tem que orientar, as coisas mais básicas. Mas sabe, queridos, agora tem as fases, está querendo dar uns passinhos, cai, chora. No começo a gente fica, não pode cair, não pode fazer nada, fica cuidando como se fosse ali. Depois você começa a entender que faz parte do propósito, faz parte do processo. Às vezes vai cair, às vezes vai se machucar, às vezes vai fazer, sabe o que, queridos? Vai morder, misericórdia. Minha filha dá umas mordidinhas às vezes, quando eu estou distraído. Ela está com os dentinhos nascendo, ela acha que eu sou aqueles petiscos, assim, de dar uma mordidinha para coçar a gengiva. E ela dá umas mordidinhas, querido, e dói para danar. Na hora a gente fala assim, pega, a gente passa para o outro, porque senão, meu Deus do céu, tá doendo demais, não consigo agora. E sabe, queridos, algo que eu aprendo com tudo isso, quando eu olho para minha filha, quando eu olho, para ela se desenvolvendo, para ela aprendendo as coisas, talvez eu tenha planos sobre a vida dela, talvez eu sonhe grande sobre a vida dela, mas eu não posso determinar os dias dela, eu não sei qual será o futuro dela, quem sabe é o Senhor. E talvez algumas coisas não vão ser 100% do jeito que eu planejei, do jeito que eu projetei, e eu tenho certeza que assim como eu vou errar, e talvez já errei com ela vai errar comigo, mas algo que eu tenho a plena convicção, é que ela nunca vai deixar de ser minha filha, indiferente do erro que ela cometer. Eu nunca vou deixar de amar ela, indiferente do erro que ela cometer. Eu nunca vou deixar de ser pai dela. A partir de hoje, você não é mais minha filha, porque você me mordeu. Vai embora daqui. Vai caçar tuas coisas. Pega tuas fraldas e faz tua mala. Não, queridos, não dá. Ela é minha filha, Deus me deu a graça de ser o pai dela, e vai ser assim para sempre, até quando Deus permitir, enquanto nós estivermos neste mundo. E eu quero te dizer, querido, que não importam os seus erros, não importam os seus acertos, não importam as suas falhas, não importa o seu passado, não importa o pecado, não importa a mentira, não importa o engano, você tem um pai que vai ser seu pai eternamente. Se você tão somente receber Jesus como Senhor da sua vida, João 1,12 diz, mas todos aqueles quanto receberam, Ele não deu a opção, Ele não deu alternativa, Ele não deu uma possibilidade, mas todos aqueles quanto receberam, Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, querido, se alegre por isso. Ele não vê o Kleber vacilão, Ele não vê o Igão vacilão, que vocês vão ver depois no Aba News, Zoaram com o Igor ali. Mas Ele vê o sacrifício de Jesus em nosso favor, Ele vê o sangue derramado sobre as nossas vidas, que nos lava e que nos faz mais alvos do que a neve. Então quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus, querido.
Ele não aponta o dedo, olha, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, mas ele olha e vê o que Jesus fez. Ele olha e vê o sacrifício de Jesus. E a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso você é aceito, você aceita. Então somente permaneça em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que nos dá esse direito. Ele é o caminho que nos dá esse direito de nós vivermos a totalidade da nossa identidade em Deus. Então não permita, querido, que as mentiras, que o engano, que as dificuldades, que os problemas, que as circunstâncias tentem te paralisar. Hoje nós falamos de manhã sobre o evangelismo que estava acontecendo lá pela galera do Na Real. Se der tempo, depois vamos ter um testemunho aqui. Vou tentar economizar uns minutos aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Vai dar tudo certo. E algo que é muito forte, querido, porque é tão importante, né? Deus falou no meu coração naquele momento. Quantos e quantos jovens, queridos, estão indo naquele lugar fazer uma prova, atrelando a sua identidade a uma nota. Porque às vezes eles têm pais que colocam que eles precisam ser aquela determinada pessoa, eles precisam ter aquela determinada profissão, eles precisam passar naquele determinado vestibular, eles precisam ser isso, eles precisam ser aquilo, e se eles não conseguirem, eles não são ninguém. E hoje, glória a Deus, tinha uma galera lá para dizer, olha, você não é uma nota, você não é uma aprovação no vestibular, mas você é um filho, uma filha muito amada do Senhor. Você é alguém que tem valor, você está além dos teus resultados neste mundo. Mas você é amado do Senhor, indiferente, né, daquilo que você, do sucesso que você tem nessa terra, indiferente dos resultados que você entrega nessa terra. Porque o resultado verdadeiro que nos deu essa filiação é o resultado de uma obra perfeita que foi feita lá na cruz, amém? Segundo ponto, queridos, que o diabo usa para tentar Jesus, foram as necessidades. A palavra de Deus diz que Jesus estava com fome, não estava? 40 dias sem comer e sem beber, Jesus estava com fome e chegou a solução. O diabo. Queridos, quantas vezes você está precisando de uma intervenção, você está com uma necessidade, você está com dificuldade, e aparecem N possibilidades de resolver o teu problema. Só que talvez não é aquela situação, aquela circunstância. Hoje pela manhã um abençoado me procurou ao final da palavra, falou, glória a Deus, pastor, essa palavra falou ao meu coração, eu recebi 2 propostas de emprego, eu preciso trabalhar. Mas infelizmente esses trabalhos iam me tirar totalmente da igreja, totalmente dos ministérios que eu sirvo, e eu creio que Deus vai preparar algo que eu possa conciliar todas as coisas, e eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. Então, queridos, né, Jesus estava ali, sendo tentado, sendo afrontado, tendo a sua identidade questionada. Se você é o Filho de Deus, faz isso. Se você é o Filho de Deus, né, transforma esse pão em pedra, dá teu jeito, resolve. E talvez, queridos, você e eu, né, nós muitas vezes na nossa necessidade nós somos questionados, né? Olha lá o cara passando dificuldade, passando problema, passando pelas circunstâncias, né? E aparecem opções, aparecem soluções, longe de Deus, distante de Deus, né? Aparecem respostas que talvez são miraculosas para resolver o nosso problema momentaneamente, quando nós temos, né, da parte do Senhor algo que é eterno, algo que é duradouro. E queridos, eu quero te encorajar, não deixe que as necessidades, não deixe que os problemas, que as soluções, que os paliativos, não deixe que as gambiarras, né, como diz por aí, que as gambiarras se tornem, né, uma resposta para a tua necessidade. Nós cremos em um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Nós cremos em um Deus que cuida dos seus filhos. Nós cremos em um Deus, né, que verdadeiramente Ele se importa conosco, mas nós estamos numa geração, queridos, que nós precisamos avaliar o que de fato é necessidade, não é? Nós precisamos avaliar o que de fato é necessidade na nossa vida, porque, de certa forma, hoje, né, os dias atuais, todas as coisas convergem para gerar uma geração insatisfeita. Nós estamos sempre satisfeitos. Nós olhamos para o lado e falamos, nossa, cara, olha que legal. Eu falei de manhã um testemunho aqui, que eu comprei um carro, né, em 2019. Comprei um carro 0 quilômetro, bonito, irmãos, bonito. Escolhi a cor que eu queria, bonita também a cor, coisa linda, né? E aquele carro, pô, cara, fiquei satisfeito. Veio com o lacinho assim em cima,
eu e minha esposa fomos lá, tiramos umas fotinhas, assim, feliz da vida, né? Compramos o nosso carro juntos, e um carro, uma benção mesmo, carro completinho, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhava. E um dia, um mês depois, mais ou menos, um mês e alguma coisa, eu estava vindo para o EDM, fazer minha aulinha aqui, no dia do meu aniversário, e eu ganhei um presente de aniversário do Senhor. Foi um desses momentos que o Espírito Santo quis me guiar para o deserto, para ser provado pelo Senhor. E de repente, uma abençoada usada pelo Espírito Santo, furou a preferencial na minha frente e eu bati o carro novinho. Novinho. Cheirando novo, não tinha nem saído as borrachinhas do pneu ainda. E eu bati o carro. E eu fiquei chateado, fiquei triste, né? Depois eu contei para minha esposa ficou triste também, ficou chateada mais que eu ainda, né? Mas a gente superou, né? Mandamos arrumar, tinha seguro, glória a Deus, o pessoal deles também tinha seguro, tal, deu uma enrolação, mas arrumou. Passados mais 20 dias, né? Quantas vezes Jesus foi tentado? Foi mais de uma, né? Então, estou parecido com Jesus, hein? Ó. Glória a Deus. Passados cerca de mais 20, 30 dias, eu não lembro o exato, uma outra abençoada furou a preferencial e eu bati o carro de novo. Queridos, e a mulher ficou preocupada comigo, porque eu não desci do carro, eu não tinha força para descer naquela hora. Eu parei assim, só coloquei a mão assim na cabeça e fiquei parado assim dentro do carro. A mulher achando que eu estava bravo, que eu estava nervoso, não sei o quê. Daqui a pouco eu só vi a mulher batendo na janela, só fiz, espera, deixa. Eu aqui agora, eu e Deus. Deixa eu refletir sobre tudo isso. E aí ela veio se explicando, não, tá bom, beleza, depois a gente conversa, vamos ver se tem seguro, se não tem, depois a gente conversa. Porque foi um balde, não foi um balde de água fria, foi uma piscina de água fria que caiu na minha cabeça de novo, né? E por que eu falo tudo isso? Porque eu cheguei numa conclusão, queridos. Deus ministrou isso no meu coração e no coração da minha esposa, pelo tamanho da chateação que aquilo gerou no nosso coração, de que talvez aquilo estava sendo uma prioridade no nosso coração. Que talvez aquilo estava roubando aquilo que era mais importante. Talvez a gente estava dando tanto valor para aquele carro que a gente comprou, que a gente estava até tendo um orgulhozinho, estava até se achando um pouco mais que devia, estava até, talvez, tirando um pouquinho dos olhos do Senhor e falando, olha que legal que eu conquistei. A gente até escreve, Deus que me deu, mas vai dar carona por irmão com o pé cheio de barro lá, tem gente que não quer dar, né? Então, assim, Deus usou a circunstância e Ele provou o nosso coração, e como não, né? Como se não fosse necessário, querido, quando eu falo de insatisfação, né? Quando eu falo de, às vezes, de ter um coração que não reconhece aquilo que Deus faz por nós. Eu estou lá na minha garagem, né? Eu moro num prédio ali, estou indo lá pegar meu carro, a hora que eu olho, tem uma vaga do lado da minha, e tem uma outra vaga aqui. O cara comprou um carro igualzinho o meu, mas um modelo mais novo, 0 quilômetro, mais completo, e não está batido. Eu passo, às vezes, olho para ele e falo, meu, que coisa mais linda. E não está batido, olha só. Coisa mais linda. E aí eu falo, Senhor, podia comprar um desse agora, né? Daí eu lembro dos meus compromissos financeiros, faço uma conta rápida e eu falo, não vai dar. E aí sabe o que eu tenho que fazer, querido? Eu tenho que encontrar em Deus satisfação. Aí Deus fala assim, ei, Clebão, mas teu carro é bom, cara, teu carro dá certo, teu carro te leva todo dia para o trabalho e volta, teu carro te leva para a igreja, teu carro te leva para viajar, teu carro é uma bênção, por que você está querendo mudar agora e talvez vai ficar insatisfeito porque não é do jeito que você queria? E aí eu tenho que falar, é verdade, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu, muito obrigado pelo favor do Senhor, pelo cuidado do Senhor de cada dia. Por que eu falo isso, querido? Porque muitas vezes nós estamos olhando para o lado. Nós temos uma ferramenta que pode ser uma bênção, mas às vezes é uma maldição, que é o tal do Instagram, né? Falar bonito, jovial, assim, Instagram. Você olha lá, querido, tudo é maravilhoso na vida dos outros. Você olha lá, a pessoa está viajando, a pessoa está comprando coisa, é tudo maravilhoso. E você olha e fala, rapaz, cara, a vida de todo mundo é boa mesmo, né? A minha não é tão boa assim, o que acontece? Né? Todo mundo é feliz na minha rede social, será que sou só eu que às vezes chego em casa, deito e choro debaixo das cobertas, escondido? Que todo mundo é feliz nessa rede social, né? Você não vê as pessoas lá, ninguém posta lá, bora carpir um lote hoje, ninguém posta, as mãos calejadas, né? A pessoa posta as coisas boas, né? Vai comer no restaurante chique, posta lá aquele filézão argentino, aquela coisa bonita, e aí você olha lá, comendo aquela comida russa, arroz-couvo, né?
Daí você olha e fala, rapaz, o filhazão desse ia cair bem, né? Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós precisamos encontrar satisfação no ordinário, nós precisamos encontrar satisfação naquilo que o Senhor nos deu, porque talvez você olhe para a sua vida e ache que é pouco, mas é esse pouco que está te fazendo dar a condição de você estar aqui nessa noite, é esse pouco que te dá o fôlego de vida, é esse pouco que te coloca de pé, é esse pouco que tem te sustentado, é esse favor de Deus que tem te mantido caminhando, que tem te mantido vivo. Então nós precisamos ser gratos e parar de olhar para o lado e querer as coisas dos outros, e querer a vida dos outros. Os problemas dos outros ninguém quer, só queremos as conquistas, os problemas ninguém quer, as dificuldades ninguém quer. Então, querido, saiba que a caminhada com Deus é feita de histórias firmadas em Deus, de histórias construídas em Deus, o qual Deus sustenta os seus filhos dia após dia. Mas vamos passar para outro ponto, que eu ainda preciso dar um tempo para a galera testemunhar lá, em nome de Jesus. Queridos, outro ponto que o diabo chega faceiro para tentar Jesus, e essa é uma estratégia antiga do diabo, né? O diabo tenta antecipar aquilo que Deus já vai fazer, né? Queridos, quero te dizer, quantos aqui já entraram no banco e viram lá, antecipe o seu 13º? E o 13º é um salário a mais, né? Se você antecipar, não vai mais ser 13º, vai ser no máximo um 8º, um 9º ali, porque ele vai vir fatiado já o negócio, não vai vir inteiro. E é isso que o diabo tenta fazer, queridos, ele tenta antecipar, dizer assim, olha, não precisa passar pelo processo, está pronto aqui para você. Né? Então o diabo leva Jesus, né, acima do templo e fala assim, olha, está vendo todos os reinos, toda a autoridade me foi dada, se você simplesmente me adorar, tudo isso será teu, e você, né, vai governar sobre todas essas coisas, querido. Sabe o que a Bíblia diz? Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O próprio Deus reservou isso para Jesus, mas o diabo queria antecipar. O diabo queria falar para Jesus, Jesus, para que esse negócio de ter que morrer na cruz? Para que esse negócio de ter que sofrer? O negócio é ser feliz antes de mais nada. Seja feliz, está aqui, eu te entrego nas tuas mãos. Se você tão somente prostrado me adorar, não precisa sofrer, não precisa de processo. E tem gente até hoje, queridos, que é enganado, porque não quer passar pelo processo, porque só quer ser feliz, porque só quer buscar satisfação, porque só quer resolver ali de imediato e amanhã a gente vê depois, né? Eu falei de manhã que tempos atrás a gente contratou uma pessoa para trabalhar lá na empresa, e o cara trabalhou 1 dia e meio. Aí quando ele foi sair, assim, ele falou para um rapaz, eu entendo, vocês precisam trabalhar aí e tudo mais, vocês têm família para sustentar e tal, mas eu não preciso disso, na verdade, eu tenho um sonho. I have dream. Né? Eu tenho um sonho. E é legal isso, querido, por quê? Porque quem sou eu para questionar o sonho de alguém? Né? Glória a Deus, tem um sonho. Tem um sonho, quantos aqui tem um sonho na vida? Quem não tem que ter, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que Deus libere sonhos sobre a igreja hoje. Amém? Então, queridos, eu não acredito que o problema seja o sonho, mas essa situação me deu um start, assim, de ver como que as pessoas estão se posicionando hoje em dia. Queridos, o sonho, ele é sim para ser buscado, o sonho é sim para que a gente tenha fé, acredite que Deus vai realizar no tempo oportuno. Se Deus te deu uma palavra, persevere, Deus vai cumprir, Ele é fiel, amém? Mas, queridos, o sonho não vem pronto. Tem gente que acha que o sonho é aquele que passa na rua, sonho de nata, goiaba, não, doce de leite, e goiaba o sonho, freguesia. E é só ir lá e pegar, me ver, eu quero o meu sonho, pronto, está resolvida a parada. Não é. O sonho de verdade, o propósito de verdade, o projeto de verdade que Deus tem para a tua vida, existe um processo a ser perseguido. Então eu acredito sim, que nós temos que buscar o sonho, aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas esses dias também eu brincando com um rapaz lá, e aí eu tirei um sarrinho dele ali para devolver a tiração de sarro, falou assim, ficar lá no computadorzinho, lá no ar-condicionado, né, com os pezinhos embaixo da mesa é fácil. E aí eu tive que falar para ele, falei, cara, se você soubesse quantas e quantas noites eu trabalhei, até 3, 4 horas da manhã, descarregando o caminhão, né, para poder hoje talvez chegar aqui, estar vivendo algo que me dá satisfação.
Glória a Deus, hoje profissionalmente eu estou numa empresa muito boa, eu estou feliz com o que eu faço, eu estou satisfeito com o que eu faço. Mas passou um processo. Precisei carregar e descarregar muito caminhão. Precisei fazer muita coisa que eu não gostava. Precisei desempenhar muita... Então, querido, pare com essa mentalidade. Se você tem em nome de Jesus, está repreendido hoje. Pare com essa mentalidade. Ah, eu só faço o que eu gosto. Não! Quem só faz o que gosta é criança, que você tira ela... Mas quem é adulto, quem é homem, quem é mulher de Deus, faz aquilo que precisa ser feito. Amanhã, sabe que hora eu vou acordar? 5:30 da manhã. Será que eu gosto? Será que se fosse para eu escolher bem escolhidinho, ainda vai ter feriado na terça-feira? Será que se fosse para escolher bem escolhidinho, eu ia querer? Não ia, queridos. Para mim, amanhã ia ser um dia legal. Ó, se estiver chovendo assim ainda, ó, 10 horinhas, né? Apesar que eu sou meio velho, eu não acordo 10 horas. Mas, enfim, não precisaria sair de casa tão cedo. Não, queridos, mas eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu falei aqui no sábado, quando eu preguei para os jovens, que quando eu ia para a escola, eu lembro até hoje que me dava, né, às vezes eu chegava lá, ai, está chovendo, ai, hoje não tem nada de importante na escola. Ô mãe, será que eu posso faltar? E aí a mãe falava assim, ai, tá bom, não, tadinho. Fazia nada, só estudava, mas falava, ai, tadinho. Vai para aula todo dia, 4 horinhas por dia, nossa, tadinho esse menino. Fica em casa hoje então. E eu ficava feliz da vida. E quando eu comecei a trabalhar, eu lembro até hoje, queridos, lembro até hoje, que sensação horrível que era. Eu acordava às 6 horas da manhã, e às vezes eu sentava assim na ponta da cama, e eu ficava com vontade de chorar, meu Deus, eu não tenho para quem pedir, não tenho quem deixar em casa. Vai ter que ser assim para sempre. Se eu ligar lá e falar que está frio, que está chovendo, eles não vão deixar mesmo assim. Bem que a minha mãe podia ser minha chefe. Mas não deu certo, queridos, não deu. E eu tenho que fazer aquilo que é preciso ser feito, eu tenho que levantar, tenho que trabalhar, tenho que estar a postos para viver o que Deus tem para a minha vida. E aí eu estou falando talvez na área profissional, mas eu quero agora também entrar na área ministerial. Né? Eu testemunhei de manhã aqui, eu falei, e vou repetir, porque eu sou desses, né? Que talvez tem pessoas que já escutaram N vezes como Deus me chamou aqui. Mas tem pessoas que não escutaram, e quem escutou vai escutar de novo. Em nome de Jesus. Né, queridos? Por quê? Porque aquilo que Deus tem para a nossa vida não dá para ser antecipado. Não existe atalho para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não existe um caminho mais curto. Mas é necessário passar o processo, é necessário entender que toda promessa passa pela prova do tempo. E nós precisamos, assim como Jesus, nos encontrar aprovados. Eu lembro um dia que eu estava na cadeira, na primeira cadeira, na segunda cadeira. Na segunda, eu acho. E eu estava no meio do culto, e de repente eu olhei, o pastor Adilson estava pregando, e eu tive uma visão não muito bonita, porque a visão era eu mesmo. E eu estava em cima do púlpito pregando, ministrando a palavra do Senhor. E aí eu fiquei assustado, né, porque eu não era muito de ter visão assim, e eu peguei, e naquele ímpeto ali eu peguei, falei, vamos fazer igual crente novo assim, né, vamos abrir a Bíblia em qualquer lugar, vamos ver o que Deus vai falar comigo, porque se eu tive uma visão, não sei o quê, e eu abri, achei que Deus ia trazer uma palavra, né, super top power para mim naquele momento, eu abri, estava lá em Ezequiel 2:1, que dizia o seguinte, eu tinha acabado de sentar, dizia assim, filho meu, se coloque em pé, pois irei falar contigo. Eu estava sentado, já levantei rapidinho, falei, ô Deus, eis-me aqui, estou disponível, estou conectado, fala Deus. E naquele momento, querido, eu na minha cadeira, eu tinha tido uma visão, eu abri a minha Bíblia. Tem gente que Deus fala simples, mas tem gente que Deus desenha, porque senão não acredita, senão fica vacilando, eu acho que é coisa da minha imaginação. Né? E eu tive as 3 confirmações, porque eu tive a visão, eu abri a Bíblia falando um texto simples, que talvez fale, nossa, mas né, que revelação, se coloca de pé, eu irei falar contigo. Mas a hora que eu me coloquei de pé, uma pessoa da intercessão que estava lá no fundo da igreja, ela atravessou todos os corredores e ela parou do meu lado e falou assim, é isso mesmo que o Senhor está falando no teu coração hoje. Hoje o Senhor está te separando, hoje o Senhor está te escolhendo, hoje o Senhor está te chamando. Você não se acha capaz, mas aquele que chama é fiel para te capacitar, é fiel para te manter, é fiel para te sustentar. Então creia, permaneça, continue, siga em frente. E eu recebi essa palavra e naquele momento eu já não sabia mais. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Jesus, meu Senhor, muita informação ao mesmo tempo. E daí sabe o que aconteceu, queridos? Eu cheguei em casa, né?
como todo jovem, né? Cheguei, já fui contando para a galera, né? Ó, Deus falou comigo, pai e tal. Aí o pastor Adilson, como é um cara muito sábio, sabe o que ele fez? No outro domingo ele falou, hoje nós teremos aqui o pastor Kleber, que vai compartilhar uma palavra, o próprio Deus o chamou, então ele está aqui, né? Vai compartilhar uma palavra. Quantos acham que foi assim? Não foi, querido, não foi. Sabe o que aconteceu no outro dia? Nada, eu quase chorei de novo porque eu não queria trabalhar. Tive que trabalhar, tive que continuar a minha vida, e as coisas continuaram, e eu falava assim, nossa, Deus, meu Senhor me deu uma palavra tão bonita, eu chorei, me emocionei, e agora? E agora permaneça. E aí sabe o que foi acontecendo, querido? A gente continuou, a gente seguiu caminhando, a gente seguiu o nosso dia a dia, a gente seguiu a vida, e aí nas coisas que iam precisando, né, a gente estava ali. Lembra até uma vez roubaram a igreja, misericórdia, né, que tenha se convertido esses ladrões em nome de Jesus. E eu estava lá em casa, precisa de um cara para ficar cuidando da igreja que está arrombada lá, que não tem ninguém para ficar lá. Fui eu lá, morrendo de medo que os ladrões voltassem. Estava eu sentado lá com a porta arrombada da igreja, sentado esperando o pessoal resolver as coisas, né? Aí apareceu a oportunidade, né, a necessidade, precisa liderar um GC aqui de pré-adolescentes na época. Vamos embora, né, vamos aí, não sou o melhor do mundo, mas estamos aí, vamos me ajudando que nós vamos. E aí a gente começou a servir, e daqui a pouco, vamos liderar um GC de jovens agora, de adolescentes, de jovens. E as coisas foram acontecendo ao natural, né? Deus foi colocando pessoas, eu falei, glória a Deus, muitas dessas pessoas estão com a gente até hoje, né? Algumas pessoas estão aqui em cima, outras estão nas cadeiras, que Deus foi colocando ao nosso lado, né? E eu lembro até hoje que eu casei e uma semana depois era um acampamento de jovens. Pensa que é casamento crente, né? Aí a gente pegou, uma semana depois foi dormir separado, eu e minha mulher, para servir no ministério, né, porque a gente amava aquilo. E aí a gente lá, né, passou mais uma semana, a gente veio no culto de jovens, e o antigo líder falou assim, nós estamos querendo meio que vocês comecem a assumir algumas responsabilidades maiores, tal, e aí esse culto que vem vocês vão dirigir. Tá bom, né, o culto que vem. Aí passou mais uns 2, 3 cultos, acabou, era eu lá que estava lá, não sou mais líder, agora é vocês. Sobrou o quê? Uns 10, 12 mais ou menos, por aí? Tinha uns 10, 12 líderes, e era engraçado, que às vezes eu estava pregando uma palavra como se fosse hoje aqui, e tinha uns que não gostavam muito, eles pegavam a Bíblia e faziam um cultinho lá na escada, assim, era diferente da igreja, e eles explicavam um para o outro, eles pregavam um para o outro, eles oravam um para o outro, não estavam nem aí porque eu estava falando aqui na frente. Queridos, muitas vezes me deu vontade de desistir. Eu lembro até hoje, uma época que eu estava trabalhando nessa empresa que eu batia a caixa pra caramba, e eu tive que cuidar de uma filial lá em Irati. E eu ia toda segunda-feira e voltava sexta-feira de lá. E realmente talvez eu era um pouquinho malinha, um pouquinho metidinho, enfim, não sei o que eu era. Mas eu lembro que uma vez eu estava na casa do pastor e os caras me chamaram lá fora. Nós queremos conversar com você. Eu cheguei numa roda assim, cara, tinha uns 10 assim mais ou menos. Eles começaram a me esculachar, cara. Né? Glória a Deus, hoje está tudo perdoado, somos tudo amigos já e tal, mas naquela época era imaturidade, e eu também fui muito imaturo naquela época. Eles começaram a me esculachar, porque você é isso, porque você é aquilo e tudo mais e tal. Eu falei, mas o que eu fiz exatamente? Qual foi a parte assim que eu fiz de verdade? Então, né? Mas é que você é isso, não tá bom, mas o que eu realmente fiz que machucou vocês e tal? Então, enfim. Mas naquele momento eu pensei, cara, não quero isso aí não, né, cara? Não faz sentido isso, né? Você lidar com pessoas, às vezes você vai lidar com ingratidão, às vezes você vai lidar com problemas, você vai lidar, né? Tem pessoa que quer ser reconhecida, não vai, querido, o ministério não é para ser reconhecido, né? O ministério quem reconhece é o Senhor, e glória a Deus por isso. Mas muitas vezes nosso coração queria desistir, não foi uma, não foi duas, não foi 5, não foi 10, que nós chegamos diante do pastor Adilson e falamos, pastor, não queremos mais nada, pega de volta esse negócio. Deus falou 3 vezes, mas eu acho que ele já se arrependeu 3 vezes também. Nós não queremos mais, Jesus. Mas o pastor Adilson, um homem de Deus, ele insistia, e ele falava aquilo que é o cerne, é o tema dessa palavra, que permaneça, 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 permaneça. E por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque eu estou rasgando meu coração, estou falando um pouco, porque às vezes você olha para o teu líder, para o teu pastor, para alguém que talvez você admira, que você acha que é uma referência, e você acha, nossa, esse cara é o super-homem, esse cara deve ser,
Nossa, ele não deve passar por dificuldade nenhuma. Queridos, Jesus foi tentado pelo diabo na sua identidade. Jesus foi tentado pelo diabo na sua necessidade. Jesus foi tentado, né, na tentativa de antecipar, de deixar de passar pelo sofrimento, de deixar de passar pelo processo. Jesus foi tentado de todas as formas. Por que você acha que eu e você não seríamos? Então, querido, a palavra, o tema dessa palavra é para que eu e você possamos permanecer naquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque há cerca de 2000 anos atrás, o sim, a obediência de Jesus nos permite estar aqui reunidos nessa noite. A obediência e o sim de Jesus me permite ter acesso ao Pai hoje e saber que eu sou um filho amado, que Ele tem cuidado de mim, que eu não estou sozinho na caminhada. E eu quero te dizer, queridos, que se você não permanece, se você não continua, vidas que estão ao seu redor são afetadas. Pessoas que poderiam conhecer o Evangelho e ser transformadas através daquilo que Deus fez na sua vida, elas são afetadas. Mas de igual modo, queridos, quando você permanece, quando eu permaneço, pessoas ao nosso redor, elas recebem dessa obediência, elas recebem o Evangelho, elas olham para nós e falam: ei, aquele cara é um cara comum, aquele cara passou por um monte de dificuldade, aquele cara fez algumas coisas erradas, aquele cara, mas ele recebeu uma palavra, e ele permaneceu nessa palavra, e os anos passaram, e essa palavra se cumpriu, amém? Essa palavra se cumpriu, e essa palavra se cumpre, continua a se cumprir na minha e na sua vida, quando nós permanecermos, querido. Por isso, a palavra de Deus para você hoje: não desista, não fique pelo caminho, não se deixe enganar, você é amado, você é amada do Senhor.